Oi, gente! Nesse vídeo eu vim ensinar a vocês 4 critérios ou 4 dicas para você aumentar a sua nota do Enem em menos tempo. Eu acredito que todo estudante deveria saber essas 4 dicas, porque é primordial que você saiba o básico para você conseguir passar. E se você não passou foi porque você não sabia ou porque você não tinha definido esses 4 critérios. Porque são critérios primordiais para você conseguir nortear os seus estudos. A primeira dica ou critério é saiba o peso de cada área do conhecimento antes de você prestar a prova. Por exemplo, a gente está no começo do ano, você tem que saber o peso de linguagens, o peso de humanas, o peso de redação, o peso de natureza e o peso de matemática para o seu curso. Porque cada curso tem um peso, cada universidade tem um peso. Então, você vai no site da universidade, você vai ver o peso de cada área do conhecimento e você vai estudar conforme esses pesos. Por exemplo, a UFSCar, que foi uma universidade que eu vi aqui no Sisu, que eu joguei minha nota, só pra ver que ia rolar mesmo, o peso foi um. Então, era um real, ai que doida. Era peso um pra redação, era peso um pra matemática, era peso um pra... esqueci. Pra naturezas e era peso um pra humanas. Eu não sei se eu repeti, mas era peso um pra 5 áreas do conhecimento. Então foi mais fácil de calcular a média ponderada, porque o peso serve exatamente para isso, para calcular a sua nota final, e a sua nota final é uma média ponderada da sua nota do Enem com os pesos. É como se fosse uma questão do Enem mesmo, e a média ponderada é aquela média que a gente estuda no dia a dia dos estudos, na parte de estatística. Uma dica que eu tenho pra vocês é focar nas matérias de maior peso. É sempre tentar ter um número máximo de acertos que você vai definir, que você sabe o número máximo de acertos que você tem que ter para passar na universidade, isso é individual de cada um. Focar nas matérias de maior peso. Sempre tentar ter maiores notas, maior número de acertos nas matérias de maior peso. E se o peso for um, você vai tentar. É, tipo, se o peso for um, a dica é a segunda que eu vou dar. Acredito que é isso. E se você não sabe, dá um Google, ou ver no próprio site do Sisu, ou dá uma procurada que você tem que saber. A segunda dica ou critério é você conhecer sobre o TRI. O que é o TRI? É a teoria de resposta ao item. É o critério que o Enem define para corrigir a sua prova e para definir a sua nota. A gente vê que muitas pessoas acertam muitas questões de linguagens e mesmo assim a nota continua num patamar muito baixo, assim, sabe? 600, 700, que é um valor baixo para nota, porque se você acertar 40 questões de linguagem, sua nota não sobe, demora muito para subir sua nota. É impossível, você tem que acertar 100 questões de linguagem de 45, é uma ironia, claro, para você subir sua nota. Ou seja, não depende da nota de linguagens para você querer passar ou não. É uma dica minha, eu não dependia tanto assim. É, então, uma dica é priorize as questões mais fáceis no dia da prova ou no dia dos simulados, porque o simulado é um treinamento para você, é o treinamento de estratégia para você aplicar no seu dia da prova. Então, como que você vai definir se é fácil, médio ou difícil? Isso vai a seu critério, ou você tem algumas questões do Enem que a gente sabe que é fácil, médio, difícil. Então, acredito que é isso. E uma dica que eu tenho para dar para vocês, como a gente já tem uma noção do que o TRI mais gosta, né? TRI, eu falo como se fosse uma pessoa. Mas o que é fato? Redação, no primeiro dia, aumenta a nota mais fácil do que linguagens. Então, priorize redação, humanas e linguagens, nessa ordem. No segundo dia, priorize matemática e naturezas, se o peso for um. Se o peso for 2 ou 3, priorize a matéria de maior peso. Mas o TRI, em geral, diz mais sobre as questões fáceis, porque você pode acertar todas as difíceis e errar muitas fáceis, e sua nota não vai crescer. Então, priorize sempre, independente da área do conhecimento, fazer as questões mais fáceis, sabe? E como que você vai definir esse seu GTP?
Não, eu avancei um pouco. Você vai definir a ordem que você vai fazer a cada área do conhecimento com o seu GTP, que é gerenciamento de tempo de prova. Então, para cada prova que você vai prestar, tem que ter um GTP. Depois eu mostro o meu GTP por aí, aqui em cima, que eu estou clicando. E eu vou ter que procurar o GTP. E a terceira dica é você saber a recorrência de cada assunto, de cada área do conhecimento. Por exemplo, a gente sabe que o que mais cai de naturezas é biologia, de biologia é ecologia, de ecologia é poluição, de poluição é poluição aquática, e de poluição aquática é eutrofização. Então, é nesse funil que, quanto mais estreito for esse funil, quanto mais for é, você quanto mais você for criterioso na hora de você definir o conteúdo que mais cai, que é pelo mapeamento de provas, por exemplo, você pegar 10 anos do Enem e vai ver o que mais cai, porque o Enem tem matérias que eles gostam, tem matérias que eles não gostam, e as matérias que eles gostam, eles cobram mais. Então, é pelo mapeamento que você vai definir como que quais matérias são mais recorrentes. A recorrência é o que mais cai. E a recorrência serve para te ajudar, principalmente quando for no final do ano, assim, vai estar novembro, outubro, e você vai estar com muito conteúdo para estudar, então você vai priorizar o conteúdo de maior recorrência. E a última dica, mas recapitulando, primeiro, peso, segundo, TRI, terceiro, recorrência. A quarta dica é dificuldade. A dificuldade é algo individual de cada um. Não tem como eu falar para você estudar tal conteúdo porque ele é de maior dificuldade, porque o que é mais difícil para mim não é mais difícil para você. Então, como que você vai definir quais conteúdos você tem maior dificuldade? De duas formas. Ou por autoconsciência, você vai falar, eu acho que eu tenho dificuldade nisso. Ou mais fácil pelo autodiagnóstico. Porque você faz um simulado, você faz seu autodiagnóstico e você vê no que você está errando. E nos critérios que você vai definir por que você está errando, você pode colocar atenção, conteúdo ou tempo. Você vai priorizar aqueles conteúdos que você aquelas questões, aquelas matérias que você errou por conteúdo. Porque às vezes você erra uma questão porque você está com dificuldade, que você não sabe aquela matéria. E o que você não sabe é aquilo que você tem dificuldade, aquilo que você não lembra. Então, acredito que é isso. E só pra dar uma dica, assim, como você fazer o autodiagnóstico é um relatório de erros, você pode fazer assim numa tabela. O número da questão, assunto, subtópico e motivo do seu erro. Então, você vai fazer isso, por exemplo, aos domingos, é uma dica, porque você pode fazer o simulado aos sábados e corrigir aos domingos. E a partir desse autodiagnóstico, você vai definir o que você mais tem dificuldade ou não. Porque você só vai crescer sua nota quando você fazer questões, quando você conseguir resolver questões que você. Como é que eu posso dizer? É que eu tô meio confusa agora. Você só vai crescer sua questão, você só vai crescer sua nota agregando conteúdo na sua cabeça. Você vai ter que empilhar conteúdo na sua cabeça e estudar mais. Porque às vezes você erra uma questão não é por falta de atenção, é por falta de conteúdo. Você acha que é por falta de atenção, mas é por falta de conteúdo. Porque falta de atenção é uma coisa, falta de conteúdo é outra. Falta de atenção é você olhar e resolver fazer aquela questão e resolver e marcar a alternativa correta, e conteúdo é você olhar e não saber e tentar resolver e ficar 10 minutos tentando resolver aquela questão. Então, acredito que seja isso. Essas foram as 4 dicas. Se não ficou algo claro pra vocês, fala aqui nos comentários que eu posso melhorar depois. E essas foram as 4 dicas. E essa é a minha colinha. Então, muito obrigada pra quem ficou até o final. E é isso, gente. Beijos, compre o meu e-book de matemática que tá na descrição do TikTok. Beijos!